Olá, querido aluno, querida aluna, aqui é o professor Vitor Kessler. Estamos dando início a mais um curso aqui pelo professor Gabriel Pacheco e a gente vai fazer um curso aqui regular de virtualização, tá? Multibancas, para te ajudar na preparação no teu concurso, tá? O objetivo aqui não é te ensinar a ser um cara que entende tudo de VMware, de Hyper-V. Não, o negócio é fazer você acertar as questões de concurso. A gente fez uma engenharia reversa, pegou todas as questões das principais bancas recentes, lógico, né, atuais, sobre o tema e fizemos uma avaliação da teoria necessária para acertar essas questões e sempre indo um pouquinho além, né, para garantir que se a banca trouxer alguma novidade, a gente vai ter chance desse assunto, desse tema, estar no nosso material, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou servidor da CGU desde 2012, eu passei para a área geral, porque eu vi na época que na área geral tinha vaga tinha assuntos de TI na parte específica, e aí a concorrência da área geral foi bem menor, e aí foi assim, você tem que saber ler edital, né? E antes disso eu fui analista em TI do Ministério do Planejamento, o famoso ATI, eu fui de 2010 a 2012, foram 15 concursos que eu fiz até aposentar a caneta preta na CGU, tá bom? E aqui a gente vai trazer, e desde então eu venho dando aula em cursinhos mais diversos e a ideia é trazer aqui a nossa experiência para te ajudar na aprovação, tá bom? Vamos aqui para o nosso material, que aí a gente vai já conversando sobre virtualização. Então o curso é de virtualização, tá? A gente vai ter, vai pegar desde os conceitos principais até tecnologia, ainda vai fazer uma comparaçãozinha com a nova modinha que são os containers, tá? Multibancas regular, me segue lá no Instagram, Vitor_Kessler, se você ainda não segue, por favor, te peço, por favor. Ó, introdução. O que é a ideia de virtualização? Em um sistema normal, o que é que a gente tem? A gente tem hardware, a gente tem o SO e tem a aplicação instalada no sistema operacional, né? A gente instala e utiliza ela dentro do sistema operacional. No máximo, a gente vai ter aqui o controle, o acesso a essa aplicação sendo feita remotamente, né, na sua casa. Beleza, mas não deixa de ter um único sistema monolítico. Muito bem. Quando a gente faz virtualização, a gente cria diversas máquinas virtuais. Parece que é uma máquina que tem hardware, que tem o seu sistema operacional único e tudo mais, e que acessa direto o hardware, mas na verdade é uma máquina virtual, é uma representação virtual de um servidor, de um computador, do armazenamento, da rede, das máquinas físicas, tá? Não existe a máquina física, você continua tendo uma máquina física, uma camada de virtualização, que é o hypervisor, que vai estar lá trabalhando, e diversas maquininhas com sistema operacional próprio e aplicação própria. Tá? Os containers, eles não têm sistema operacional próprio, é um container contendo apenas a aplicação, suas dependências. Ele é mais leve, mas ele não tem, ele é um pouco menos inseguro, tá? Ele é um pouco mais inseguro. Beleza. Focando aqui em virtualização, a ideia é essa, pessoal, é uma camada intermediária de software que vai fazer o meio de campo entre a máquina física e, às vezes, o sistema operacional que está aqui e as máquinas virtuais. As pessoas acessam essas máquinas virtuais de maneira independente, é como se elas existissem sozinhas. Mas, na verdade, é um pool de máquinas virtuais dentro de um computador. Essa é a ideia. Beleza. E aí, são dois componentes chaves, o hypervisor ou hipervisor ou gerenciador de máquinas virtuais e as máquinas virtuais em si. Então, o hipervisor, em português, né, hypervisor, em inglês, é o software que vai fazer a criação das máquinas e o gerenciamento dessas máquinas, tá? Ele pode ser do tipo 1, bare metal, ou tipo 2, hospedado. Qual é a diferença aqui? A gente vai voltar a falar nisso no curso. O bare metal é esse caso aqui. A camada de virtualização, o hipervisor, está ligada diretamente à infra, ao hardware. É o hardware nu, né? É o metal nu, traduzindo, né? O bare é nu. Já no tipo 2 hospedado, você tem o hardware, você tem o SO, você tem o hypervisor que lança as máquinas virtuais
cada uma com seus sistemas operacionais. E aí, ó, vamos lá, hardware, SO da máquina, hypervisor, que é o tipo 2, hypervisor e as máquinas virtuais, cada uma com SO e aplicativo. Então, ó, a gente fala que esse SO aqui é o SO hospedeiro e esse SO aqui é o SO hospedado. E esse hypervisor está hospedado em cima do SO hospedeiro, tá? Isso é o tipo 2. No tipo 1, você tem hardware, você tem hypervisor direto, colado na máquina, no metal nu, e ele lança suas máquinas virtuais, tá bom? Beleza, muito bem. Máquinas virtuais são as entidades virtuais, são as maquininhas que simulam um sistema de hardware e software real, tá? Cada uma com seu próprio sistema operacional e aplicativo, está aqui o software, beleza? É como se ela estivesse acessando diretamente o hardware. Quem acessa essa máquina acha que está pegando um HD e está guardando arquivo lá dentro. Mas, na verdade, passa por um hypervisor. É ele que faz esse gerenciamento, tá bom? Temos dois termos aqui. O throughput foi cobrado aqui numa questão. Aí eu trouxe ele aqui. Throughput, quantidade de trabalho que o sistema pode realizar em um determinado período de tempo. É a capacidade, a quantidade de máquinas virtuais que ele consegue trabalhar. É o número de máquinas virtuais que aquele meu hardware mais o hypervisor consegue atender. Máquina virtual 1, máquina virtual 2, máquina virtual 3. Quanto mais máquinas virtuais ele consegue atender, maior o throughput. É como se fosse a bitola do cano, tá? A bitola do cano. Então, quanto maior a capacidade de hardware, maior a bitola, mais máquinas ela consegue atender, tá? Payload é a carga de trabalho, são os dados que são processados por uma máquina virtual, tá? Então, payload é o pedacinho de dado que você está trabalhando aqui e jogando lá para o hardware, voltando processado para a minha máquina virtual, tá bom? Então, se uma VM é usada para hospedar um banco de dados, os dados do banco de dados seriam payload, é o que seria processado. Throughput é a capacidade de processamento. Payload é a carga de trabalho, é o que está sendo processado, tá bom? E vamos matar a questão de concurso. Prova da AOCP de 2019, Universidade Federal da Paraíba, técnico em TI. A virtualização pode oferecer benefícios em diferentes aspectos, tanto no ambiente desktop quanto no ambiente servidor. Sobre virtualização, assinale a alternativa correta. Vamos procurar a correta aqui. A virtualização é uma camada intermediária, tá certo, entre o sistema da máquina virtual e o hardware da máquina, que está aqui tudo bem. Tá? O software de virtualização não simula os recursos de hardware, nem faz o gerenciamento dele. O papel do hypervisor é ser aquela camada intermediária da máquina virtual. A máquina virtual, quando quer enxergar o hardware, ela enxerga o software de virtualização. Tá bom? Então, sim, o software de virtualização simula os recursos de hardware. A questão está errada. Letra B. A virtualização somente funciona em ambientes equipados com Linux. Errado, tá? Não, hoje em dia, os softwares de virtualização eles trabalham tanto com, se for do tipo 2, lembra o que é o hospedado, que tem um SO embaixo? Vou até voltar aqui para mostrar para vocês que eu desenhei isso. Ó, nesse caso aqui, o SO hospedado pode ser tanto Linux quanto Windows, quanto qualquer coisa. As máquinas já estão espertas. Aqui o SO que está nas máquinas virtuais também da mesma forma. Todo mundo cria máquina virtual Windows, cria máquina virtual Linux sem estresse, tá? Então, quando tiver uma alternativa, uma questão que fale que virtualização só funciona em determinado sistema operacional, pode marcar errado sem medo. Não é possível destinar uma quantidade de memória para a máquina virtual, ficando a cargo do SO hospedeiro esse gerenciamento. Não, quem gerencia o hardware, a memória que vai ser distribuída para cada máquina virtual, não é o SO que está rodando lá embaixo, não. É o hypervisor, nesse caso aqui do tipo 2, tá? Então, se tem um sistema operacional hospedeiro, é o hypervisor que gerencia o hardware. Se não tem, é o hypervisor que gerencia o hardware da mesma forma, tá? Letra D.
A virtualização é obtida inserindo uma camada intermediária entre o sistema rodando dentro da máquina virtual e o hardware da máquina, simulando um computador completo. Sim, o software de virtualização, que é o hypervisor, fica, então, responsável por gerenciar todos os recursos do hardware. Sim, o SO vai dormir. Quem toma conta da infra é o hypervisor, de forma que os sistemas dentro das máquinas virtuais possam trabalhar como se cada um tivesse uma máquina inteira reservada para si. Isso aqui é o nosso gabarito, não tem mistério, é isso aí mesmo que acontece, tá? Somente em ambientes operacionais Windows é que se pode criar ambientes virtualizados, não existe isso de ter um SO específico para virtualização. Tanto lá embaixo quanto nas máquinas virtuais, você pode usar qualquer tipo de sistema operacional hoje em dia. Quadrix 2023, CRO de Santa Catarina, técnico em informática. Embora a virtualização seja definida como a criação de um ambiente virtual que simule um ambiente real, sim. Para que o usuário utilize um sistema em uma máquina virtual, é necessário que ele tenha acesso físico a esta máquina. E aí? Não, gente. A máquina virtual ela vai se comunicar com o hypervisor, que vai se comunicar com a máquina física, tá? Não existe necessidade que o usuário dessa máquina aqui tenha acesso direto à máquina. O processo de acesso a recursos de máquina passa necessariamente pelo gerenciamento do hypervisor do software de virtualização, por isso que a questão está errada. Prova do SESC de 2022, Petrobras, analista de sistemas, engenharia de software. O objetivo da virtualização é executar nas máquinas virtuais os SGBD para dar suporte aos usuários distribuídos. Esse SESC já foi melhor, hein? Totalmente aleatório isso aqui, não tem nada a ver. O objetivo da virtualização é você criar máquinas virtuais que simulam máquinas reais. Então, viagem. Prova da DPE do Distrito Federal 2022, analista de redes, CESP. Ocorre a chamada, essa é boa, consolidação de servidores quando vários servidores virtuais são executados em um mesmo equipamento de processamento e armazenamento. Isso é certo, tá, pessoal? A ideia de você ter um mesmo equipamento com o hypervisor do tipo 1, esse aqui, e diversas máquinas virtuais rodando aqui por cima, você consolida servidores virtuais no mesmo equipamento, tá? Esse nome existe, consolidação de servidores, é como a gente chama quando tem vários servidores virtuais na mesma máquina. Quadrix 2021, CFT, analista de TI Júnior. Throughput é um dos conceitos fundamentais em virtualização. Ele se constitui dos dados a serem processados e das instruções a serem executadas quanto a esses dados. Não, dados a serem processados é payload, carga de trabalho. Throughput é a bitola, a capacidade de processamento, a quantidade de máquinas virtuais que uma máquina suporta, tá? Questão errada. CESP 2023, Conselho Nacional do Ministério Público, analista de suporte e infra. A virtualização permite que a camada de software seja isolada da camada de hardware. Perfeito, né? Você tem hardware, você tem o software de virtualização aqui conhecido como hypervisor, você tem as máquinas virtuais que vai ter SO e API. E elas estão separadas do hardware. Questão correta. Da mesma prova, em um ambiente virtualizado, os servidores que executam os aplicativos que são exibidos no cliente devem estar necessariamente na próxima organização de forma local. Não, nada impede que você coloque a infra lá no Google e aí você contrata infra as a service, bota o hipervisor, contrata a plataforma de virtualização as a service e manda a máquina virtual para a casa do povo sem necessariamente estar utilizando a sua própria máquina. Sua própria infra, né? On-premise. Beleza. Quadrix 2022 cresce Santa Catarina. A virtualização cadê meu mouse?
é a técnica que permite a transformação de servidores físicos em servidores virtuais. Muito bem, otimizando o uso de recursos, né, memória, processamento e HD, tornando as aplicações totalmente dependentes do hardware. Não! Você separa, né? Você coloca o hardware aqui, o hypervisor no meio e a máquina virtual separada do hardware. A máquina virtual, pessoal, ela fica independente do hardware. Tanto é que você pode pegar uma máquina virtual que está aqui, ó, e aí você tem um outro servidor com outra configuração, com outro hypervisor, mas assim, usando a mesma tecnologia, né? Um VMware da vida. Aí eu uso o Motion V para pegar essa máquina em produção, sem desligar a máquina, rodar ela e jogar ela para um outro servidor físico. Então elas se tornam independentes de hardware, questão errada. IDECAN 2019, Instituto Federal da Paraíba, técnico em TI. Em ambientes de TI, as empresas buscam cada vez mais... Isso aqui é a nossa parte introdutória, né? Só para você entender os conceitos de virtualização. Eu nem falei isso. E saber como é que a virtualização é cobrada. Então, provinha da IDECAN. Em ambientes de TI, as empresas buscam cada vez mais... Cadê o mouse? Mouse apareceu. Simplificar suas infra e cortar custo. Bom exemplo disso ocorre com as empresas de dev, que muitas vezes criam aplicativos que precisam ser homologados em diversas versões de SO, diversas versões de SO, mas que possuem apenas um computador, apenas uma máquina física para tal tarefa. Vou até aparecer, porque faz tempo que não apareço. Um dos usos principais de virtualização de máquinas é esse. Você é uma fábrica de desenvolvimento de software, você precisa homologar seu software em diversos sistemas operacionais no Windows 10, 11, 12, 13, no Linux, e aí você só tem uma máquina para isso, porque você cria faz uma virtualização e uma única máquina física vai ter diversas máquinas virtuais, cada uma num sistema operacional diferente. Você instala seu sistema que você acabou de fazer em cada uma dessas máquinas e vai testando e vai homologando o software para ver se ele funciona direitinho lá, tá? Um outro exemplo de utilização de máquinas virtuais é num contexto de home studio, de home office, porque assim, você quer acessar de casa determinado recurso computacional, só que por questões de segurança você não vai deixar o cara acessando o sistema, bancos de dados, na máquina dele. E aí você cria uma máquina virtual dentro da sua organização. Tem outras formas, né? Mas isso aqui é uma das formas bem utilizadas. O TCU utiliza dessa forma. Você quer acessar o banco de dados do TCU, né? O banco de dados de auditoria do TCU, você só acessa por meio de máquina virtual. E aí essa máquina virtual ela tem todos os controles para garantir a segurança da informação daqueles dados de maneira razoável, tá? Então, pode usar tanto para ambiente de homologação de software em diversos sistemas operacionais. Outro exemplo é você acessar recursos computacionais que estão localmente na empresa e você quer acessar de casa. Aí o pessoal te dá uma máquina virtual para isso. Beleza, vamos voltar aqui? Existe uma técnica que nos permite instanciarmos diferentes sistemas operacionais a partir do sistema operacional originalmente instalado em um computador. Isso é um hypervisor tipo 2, tá, pessoal? Ó, ele está me dizendo que tem uma máquina com infra, aí tem um SO originalmente instalado em um computador, tem um hypervisor, um sistema de virtualização que te permite instanciar diversos SOs. Cada um é uma máquina virtual. Assinale a alternativa que indica corretamente o nome desta técnica, virtualização, tá? Virtualização do tipo 2, hypervisor do tipo 2 com o sistema operacional originalmente instalado no computador. Realidade aumentada é quando você tem uma imagem real e você adiciona informações, né? Aquele óculosinho do Google. Simulação está muito genérico. Emular é quando você faz uma espécie de virtualização. Você troca todo o hardware. A gente aqui está falando de um hardware completamente diferente que é emulado dentro de um sistema operacional. Por exemplo, o mais famoso são as emulações de videogame, né? Um Nintendinho, um Mega Drive, um Master System, você fazer uma emulação deles dentro do sistema operacional no seu computador Windows, um hardware completamente diferente. E realidade virtual é aquela ideia do metaverso, né? Que você entra em um mundo completamente diferente, dentro da máquina, usando computação 3D para gerar um negócio, tem nada a ver aqui com a história.
Letra C é o nosso gabarito. Instituto AOCP 2023, Instituto Federal do Maranhão. Técnico em TI. Qual o nome da técnica que consiste na aplicação sobre um sistema operacional convidado ao convidado e suas aplicações para uma plataforma de hardware X, sendo executada sobre uma plataforma de hardware distinta Y. Agora eu viajei, hein? Desculpa, tosse. Você tem o SO convidado, que tem um abre aspas hardware X, e isso roda em cima de uma plataforma de hardware Y. Instituto AOCP complicando, né? Esse hardware X aí seria o hipervisor, porque eu sei que o gabarito é virtualização. DNS, Active Directory, tem nada a ver, né? Que é controle de acesso, DNS é para você acessar a página, spoofing é técnica de segurança, switching eu não sei nem o que é isso. Então, letra C é o gabarito aqui por exclusão. Prova da VUNESP, Prudenco, analista de sistemas júnior. A virtualização, letra A, apresenta como uma desvantagem o fato de que a falha em uma máquina virtual paralisa todas as outras máquinas virtuais que estejam presentes no computador. E aí, vocês acham que acontece isso mesmo? Você tem a máquina, você tem o hipervisor e ele lança diversas maquinazinhas aqui. Aí vamos supor que essa máquina aqui tenha sido invadida por um vírus, um artefato malicioso e bugou. Aí paralisa todas as máquinas? Não. Essa, inclusive, é uma das vantagens do uso de máquinas virtuais. É o que a gente chama de isolamento, tá? Então, letra A, errada. B, permite executar aplicações legadas em SO, desde que estes ainda possuam suporte de seus fabricantes, que ainda funcionem no hardware atual do computador. Nada a ver, né, gente? O SO que está aqui em cima é uma virtualização, ele não precisa ser totalmente adaptado a esse hardware aqui de baixo, não. Tem que ser, se ele é antigo, se ele não tem mais suporte operacional, suporte do fabricante, ele vai continuar funcionando como uma máquina virtual, do mesmo jeito que um sistema operacional sem suporte de fabricante roda numa máquina física, tá? Nada a ver isso aí. C, permite executar múltiplos sistemas operacionais diferentes no mesmo hardware. Aí é brincadeira, né? Matamos, né? D, permite que um único computador seja o hospedeiro de múltiplas máquinas virtuais, desde que todas as máquinas estejam executando o mesmo SO viagem. As máquinas virtuais são independentes uma das outras, cada uma pode ter o SO que o cara quiser. E, requer uma camada de software sobre o hardware, sim, denominada monitor de máquina virtual. Isso aqui é um apelido para o nosso hypervisor, tá? MMV. VMM, em bom e velho inglês, tá? Cria a ilusão para que uma única máquina virtual possa ser criada para cada hardware físico, não sendo possível mais de uma máquina virtual por hardware. Essa é a ideia de virtualização. Mais de uma máquina virtual por hardware, questão muito errada, alternativa muito errada, tá? Prova da Fundatec 2023 Procergs. A indústria da virtualização é vasta e vem crescendo, o que prova sua utilidade e importância. Em relação à virtualização, analise as assertivas e assinale a correta. 1. A virtualização é uma tecnologia que permite que sistemas operacionais sejam executados como aplicações dentro de outros sistemas operacionais. Faz sentido, né? No tipo 2 faz sentido. Fiquei em dúvida. 2. A virtualização é membro de uma classe de softwares que também inclui a emulação. A emulação é usada quando o tipo da CPU de origem é diferente do tipo da CPU de destino correto. Isso aí é o conceito de emulação. Aí eu estou tranquilo. Então, vamos cortar essa. Tá vendo? Só cortou uma. 3. Empresas que criam software para vários sistemas operacionais podem usar a virtualização para executar todos esses sistemas operacionais no mesmo servidor físico, para desenvolvimento, teste e depuração. Então, aqui voou e vamos bater o martelo aqui. Tá meio mal escrito isso aqui, né? Mas, se você tem uma infra, um SO, um hypervisor, criando várias máquinas virtuais com outro SOzinho aqui, isso quer dizer que
Outros SOs estão executando como aplicações dentro de outros sistemas operacionais. Eu colocaria correto. E todas estão corretas, ainda bem, né? E com isso, pessoal, terminamos a parte aqui que a gente trouxe uma introdução à virtualização. Ficou bem claro para vocês, né, que a virtualização é, a partir de uma máquina física, você rodar diversas máquinas virtuais. Pegar aquele conjunto de hardware e dividir ele para melhor aproveitamento pelas diversas máquinas virtuais. Falei rapidamente dos dois tipos de hipervisor. Hipervisor, que é o software de monitoramento das máquinas virtuais, que é o chamado software de virtualização, que é o cara que separa o hardware das máquinas virtuais, do software que o usuário utiliza, tá? Se não tem o SO embaixo, é o hipervisor tipo 1, bare metal, você tem infra, hipervisor e máquinas virtuais. Se é do tipo 2, você tem infra, SO original, hipervisor e máquinas virtuais com SOs convidados, tá bom? Era isso, espero que você tenha gostado aqui dessa primeira aula, valeu! Daqui a pouco a gente volta.